Olá, estamos aqui novamente nesse espaço tão gostoso de bate-papo sobre a água. Nesses momentos onde estamos aí tão invadidos por inteligências artificiais e por tantas tecnologias que muitas vezes nos afastam, né, disso que é natural, disso que é fluido, né? Temos aí esse prazer de estar nesse espaço que é um espaço muito afetivo, né? Que conecta águas, que conecta pessoas. E pessoalmente é um espaço muito gostoso, porque tenho aí esse prazer de chamar pessoas que eu admiro muito, né? E hoje não é diferente, né? Estou aqui com uma pessoa que eu considero assim uma grande mestra, né? Uma pessoa que eu admiro muito e que me é muito querida, que é a Vera Catalão. E estou bem ansiosa, né, para esse Hum. bate-papo aí. E para começar, eu te pergunto, Vera, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Olha, Juliana, você está aí mais perto do mar, não é? Mais no sul da Bahia, é isso? Isso. E eu estou aqui no Planalto Central, no Cerrado, sem chuva, muito seco. Até os passarinhos estão cantando menos, porque a chuva, a seca está bem forte e essa aridez, de certa forma, faz com que as nossas águas reclamem por novas águas que cheguem. E a gente, como todo bom serratense, como dizia Paulo Bertrand, não é? A gente celebra a chuva como celebra as nossas próprias águas, né? Internas e externas. E estamos aqui, nesse cerrado, chamando chuva, não é? nesse, nesse cerrado tão lindo, né? Eu me conecto muito, né, com o cerrado. Inclusive tem uma casinha, né, lá na Chapada. Mas para mim o cerrado me traz muito esse olhar sobre o ciclo das águas, né? Sobre esse lugar de ser um grande berço onde nascem aí 8 das 12 bacias hidrográficas e que ao mesmo tempo nos faz valorizar tanto a água nessa época de chuva, né? Porque ela, né, não está tão presente, mas está ali, né? E aí, antes da gente começar esse bate-papo, Vera, queria que você Hum. contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória em relação a essa temática das águas. Então, Juliana, olha, eu começo dizendo que eu nasci no mês de setembro, em outra chapada, Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis, onde são águas de montanha. As águas de montanha cantam muito, correm rápidas, são encantadoras, mas o fluxo é a sua natureza, a sua forma de falar. E depois eu venho para outra chapada, não é tão perto aqui, a Chapada dos Veadeiros, entre Planalto Central, Cerrado, mas é sempre as águas do sertão, né? E as águas do sertão, mesmo as de montanha, onde quer que elas corram, elas trabalham com as nossas águas interiores, com as nossas memórias mais profundas. E é muito bom estar falando aqui do sertão, mesmo em tempo de seca. E eu faço muita questão de falar do sertão, porque muitas vezes a gente fica tão ligado a Brasília como centro de poder e esquece que Brasília é uma cidade que nasce em pleno cerrado, com as águas nascentes do cerrado. Aqui é uma caixa d'água, como você bem disse, de 8 bacias brasileiras e de 3 grandes bacias, né? E aqui se encontram nas águas emendadas, que é um fenômeno que tem aqui, acho que é o único no Brasil, onde as águas em área relativamente plana, né, de uma vereda, elas se encontram e vão tomando caminhos diferentes, quer dizer, é um divisor de água quase imperceptível, mas ali acontece. As águas que vão para o norte, para o sul e um pouco mais para
também as águas do São Francisco, né? E, bom, e tudo isso nos leva a uma relação com a água muito profunda. Essa relação do serratense de celebrar o ciclo da água, você também já começa falando desse ciclo da água que aqui a gente acompanha tão, tão de perto, tão amorosamente, tão sedentamente, né? Mas na minha história é amorosamente, né? E aí eu estou falando das águas doces, das águas dos rios, mas eu também tenho uma relação de um amor intenso e muito especial com o mar. Eu conheci o mar, sabe? Aí, na idade, eu ia fazer 11 anos, eu ia para Salvador, vindo do sertão, fazer, naquela época, era exame de admissão para chegar num colégio. Meu pai queria que eu estudasse num bom colégio em Salvador. E a primeira vez que eu vi o mar foi neste momento aí. E tem uma praça em Salvador, quem conhece lembra, onde tem. Quem não conhece já viu pela televisão a Praça Castro Alves. A Praça Castro Alves é do povo, né? Tem até uma música dos Novos Baianos. E a Praça Castro Alves é ali, onde se encontravam os trios, hoje acho que não se encontram mais lá. E você tem aquela praça e tem uma imagem de Castro Alves, com os braços estendidos, voltados para o mar, e na sua frente um mar extraordinário. Então, e como para mim o poeta era o poeta da liberdade, também uma grande paixão, foi um momento de um encontro extraordinário na minha visão mais simbólica, mais profunda, né? A minha alma ali se viu naquele encontro da poesia e da água. E eu acho que a poesia e a água caminham juntos na minha percepção da água. Eu não consigo vê-las separadas. E daí um grande amor, né? Muitos cochichos com a água. E até o momento onde eu, como educadora, percebo que a água também, ela para mim, ela tem uma materialidade simbólica do próprio, de uma pedagogia, de uma forma de acompanhar alguém na viagem do conhecimento, porque a pedagogia ela não ensina no sentido de botar sua marca, ensinar, é botar uma marca. Na pedagogia, você conduz alguém para que essa pessoa encontre, né, a sua fonte de conhecimento. E aí eu me dei conta que a água é uma grande educadora, né? Ela está presente em toda a transmissão de mensagens, de uma célula para a outra, não é? Ela, ao mesmo tempo, é fluxo, não é? É movimento e é encontro de águas profundas e águas externas, e que eu acho que todo ato de educar tem que encantar, fazer com que essas águas interiores consigam brotar à superfície para entrar em estado de diálogo, né? Um diálogo em reciprocidade com a outra pessoa com quem estamos aprendendo. E aí eu me encantei cada vez mais e trabalhei por muitos anos, e trabalho ainda, o que eu chamo a ecopedagogia da água, né? E que até hoje me comove. E eu acho que comove as pessoas também, essa descoberta. Uau! E, assim, me toco profundamente te ouvindo, assim, né? Porque, enfim, é, esses momentos eles têm me trazido muito, né? Vamos lá, mergulhos profundos dentro desse universo da água que é tão vasto, né? Eu brinco que eu me tornei um ser meio monotemático nessa temática há cerca de 14 anos, e eu ainda sinto que eu sei muito pouco, né? Porque é um universo muito grande, né? E eu vejo que existe uma identificação muito grande assim com o que você fala, né? Porque em geral, eu trago muito esse lugar de que a água ela nos traz, né, com as suas características intrínsecas, esse modelo para o bem viver, né, também.
que é a Uhum. mesma coisa, né? Porque ela, mesmo que ela venha de lugares muito distantes e talvez até opostos, ela sempre se junta, né? Ela nunca anda de forma solitária, né? Ela sempre se junta em gotas, ela sempre cria corpos maiores, né? Ela é maleável, ela se movimenta, ao mesmo tempo ela mostra sua força, né? Então tem muito, enfim, né? Ela tem muitas características muito incríveis, né? De acolhimento, de abraço, de suporte, de essência de toda a vida, né? E mas queria que você assim mergulhasse um pouquinho mais nesse trabalho que você oferece da ecopedagogia da água, assim, né? Do tipo, como que as pessoas têm se sensibilizado em relação a isso, se percebido como a água que são, né? Queria que você trouxesse um pouquinho da trajetória desse seu trabalho, né? Que já vem de longa data aí no Cerrado, né, de outros lugares também, né, mas o quanto também, quando eu te ouço, me remete realmente a esse lugar, né, da educação enquanto esse êxodo sério de transbordar, de aflorar o melhor que cada ser humano tem em si, né? Então, eu queria que você navegasse um pouquinho aí por essas águas. Não é, mas veja, na verdade eu acho que enquanto educadora, a gente faz educadora, é mobilizar a pessoa que aprende uma água, a água é aprendente, vamos dizer assim, o tempo todo, e e ao mesmo tempo ela ensina, né? Sabemos que 80% do nosso cérebro são feitos de líquido, de água, né? E é no meio líquido que se processa melhor esta transmissão de uma célula para outra, onde se processa melhor as conexões neurais, né? Então, e o nosso corpo é revelador. Se a gente corre um pouco e depois se escuta, são águas correntes falando, né? Correndo dentro da gente. Se a gente se encosta um pouco e deixa serenar, logo depois vem um estado de meditativo e que revela muitas coisas para a gente. Todo estado meditativo é um estado contemplativo e a contemplação, ela se processa, assim como a função espelho, que é a função da consciência, a consciência que se sabe consciente, é refletir-se em alguma forma, e aí a água, novamente, a água é espelho, né? E aí vem nesse estado meditativo de remanso, que acontece muito naquele momento que as águas remansam nos rios, né? Faz as pequenas enseadas, e a gente é capaz de se olhar, se ver lá dentro, né, do espelho. E eu fico até, eu, não sou eu, mas o fato da consciência possivelmente ter nascido, ter, né, tido a sua epifania ao olhar um espelho d'água, né? Não é à toa o mito de Narciso, são muitos mitos que vêm desse espelho d'água. É o mito de aspergir água na boca de uma criança, que é um mito africano, em Mali, na tribo dos Dogons. Então, ao nascer, a avó vai aspergir água da boca, botar água na boca e joga na boca da criança, para que a criança não seja muda, para que ela seja um ser falante. Então, são mitos, o mundo desta materialidade simbólica da água é imenso. E se eu perguntasse para vocês que estão me escutando, para você com quem eu estou conversando, como você diria que nasceu a sua percepção da água, a sua consciência da água como pertencimento, como pertença? Em algum momento, onde é que eu descubro que eu sou água? Onde eu descubro que eu sou água? Então, para mim me vem esse lugar de memória, né? Porque a gente veio de um meio aquoso, né? Então a gente tem essa informação, mas eu creio que o lugar onde existe esse, né, onde se toma essa consciência,
No Isso. primeiro momento é nessa relação da água na infância, né? Porque se eu faço, né, essa retrospectiva, sim, no meu caso eu vou lembrar de um rio, né? Eu vou lembrar de um córrego que corria atrás da minha casa, onde eu brincava, né? Eu vou lembrar de uma nascente, de uma fonte onde meu pai me levava. Então eu percebo que nesse movimento, nesse lembrar, eu vou me lembrando dessa origem, né, de água que eu sou, assim, né? Então eu creio que é nessas vivências cotidianas da infância, né? É, mas não é, é o banho de rio, ou banho de mar, para quem é do litoral, né? Mas o banho de rio é, assim, uma experiência extraordinária para essa ideia de você ir mergulhar em algo que é também parte de você. É uma relação que se estabelece afetiva. E eu acho que o fato de hoje as pessoas, os pais, todo mundo dizer para a criança, não, não toma banho de rio, porque esse rio, quase todos os rios estão poluídos. As rios que passam na cidade, não é para você poder tomar banho de rio. Nas Chapadas a gente ainda tem muita condição de fazer isso, porque é uma área de nascentes, né? E você pode pegar água ainda de boa qualidade, água de cachoeira. E água de cachoeira é outra história, né? Água de cachoeira é outra história. Mas esse banho, eu acho que é muito difícil, mais complexa a relação de uma criança com a água hoje, que não tem a condição de banhar-se nas águas de um rio, né? Tem a piscina, tá bom? A piscina é água, mas é diferente, é É uma diferente. água morta, né? É uma água que não tem, não estabelece uma relação de contato, de troca, né? Então, eu acho que essa perguntar se onde nasceu sua relação mais afetiva e de sentido de pertencimento com a água passa por esses banhos. Para mim também passa pelos banhos, né? O banho de rio para criança. Eu não sei também porque as nossas crianças, nós damos muitos banhos nos bebês, né? A partir de 7 dias, quando cai o cordão umbilical, aí você banha, né? E são banhos, uns banheiras, aquele bebê pequenininho, aquilo deve ser uma sensação também muito especial, né? E ao mesmo tempo seguro, ali amparado pela mãe, né? Que também é uma imagem aquática, né? A mãe está ligada à coisa matriz, a matriz, né? Depois a nutriz, que é o mamar, né? E eu fico só muitos momentos, né? Que a criança tem essa relação, mas eu acho que o banho de rio para nós é muito importante. Tem uma pesquisadora, ela é de origem da Indonésia, mas nascida na Holanda, e ela fala que para isso acontecer, a gente precisaria ter condição de beber novamente sem medo das águas de um rio. Eu digo, está distante isso muito. Mas você sabe que a qualidade de água para beber não é a mesma qualidade que para tomar banho. Tem as exigências de pureza da água são diferentes para beber e para se banhar. Mas se a gente pudesse novamente se banhar nos rios, se os rios começassem a serem limpos novamente e houvesse essa consciência né, de ter o rio como parte da beleza, da paisagem, da poesia de um lugar. Hoje, quando nós visitamos cidades mais antigas, Lençóis é uma delas, você vê que muitas construções que foram feitas na margem do Rio Lençóis, por exemplo, em todas as cidades, o fundo da casa vai para o rio, e não a frente da casa. A fron- Porque ali se despejava também os restos sanitários, né? As águas poluídas eram ali jogadas diretamente. Os rios, portanto, tinham essa função, né? De fazer, levar para longe
os nossos resíduos, né? E, e isso faz com que a frente da casa não pudesse virar por rio. Eu digo, fazer novamente os rios ficarem limpos e voltar a conviver com a paisagem da água, muitas vezes que corre no fundo das casas. São tantas coisas para nos devolver novamente essa relação de afeto, né, e de pertencimento com a água. Que ao mesmo É, é, tempo que eu tenho medo desta água, às vezes a nossa própria água não, muitas vezes a nossa própria água está poluída pelos agrotóxicos dos alimentos que a gente usa, pelas medicações. Se por outro lado é tão bonito saber que a água guarda memórias, mas depende da memória também, quando a memória, assim, de determinados medicamentos, como antidepressivos, hormônios, antibióticos, etc., etc., eles ficam lá como memória da água também. Né? Você consegue limpar o mais notório, o mais evidente, mas você não consegue uma purificação nesse nível de que você não tenha mais esses resíduos. É claro, na homeopatia, por exemplo, quanto mais diluído um medicamento e posto em movimento, é duas coisas na homeopatia, né? O medicamento tem que ser diluído de 400 vezes para cima. Quando você quer que o medicamento haja rápido, você usa na milésima, lá na 1000, né? Eu não sou médico homeopata, mas eu sei que se passa, né, dessa maneira. E você tem que movimentar o medicamento. Se chama dinamizar. Quando o Hahnemann fundou a homeopatia, ele fazia essa medicação diluindo, mas ele percebeu, ele ia a cavalo levar para alguns locais mais distantes, levar um remédio para o doente. E ele percebeu que aqueles que recebiam a medicação que veio pulando, mexendo, dinamizando no movimento, atuava mais do que aquelas que ele, na cidade, levava até a pessoa. Daí a questão da dinamização ser assim testada por ele a partir do movimento. Então, veja, se você tem água diluída e aí a diluição é enorme e em movimento, o medicamento se torna mais ativo. E aí é um problema, né? Aí é um problema, né? A gente tem que cuidar bem das nossas águas e às vezes a gente precisa tomar o medicamento, né? Mas é bem complexo e complicado de fazer essa limpeza ainda. Eu espero que a gente consiga ter algum método para isso, mas a homeopatia nos mostra que altas diluições associado a dinamizações, a movimentos, fazem com que um medicamento qualquer tenha uma atuação mais eficaz, né? Então, é tudo isso que faz com que a gente tenha uma relação de afastamento, mesmo de repulsa, às águas dos rios poluídos. Você vai no Tietê, em São Paulo, que você chega na cidade de São Paulo, tão irrigada, né? Tão irrigada. Cidade de São Paulo. Nossa, se olhar as bacias hidrográficas dos rios em São Paulo, uma coisa extraordinária. E, de repente, foi tudo compactado, né? Fizeram, canalizaram alguns, construíram por cima, outros construíram simplesmente, quando os rios eram pequenos, simplesmente eles foram sufocados. Outros passam a correr em canais subterrâneos. E isso faz com que a gente tenha não só enchente, mas que a poluição se torne visível. Então, existe, portanto, uma necessidade da gente trabalhar com a educação ambiental para esclarecer isso e ter um movimento político, num bom sentido político, é a forma que a polis tem de administrar a sua cidade, o seu lugar de forma coletiva dentro de uma democracia, né? E, então, a gente precisa ter essa questão aí dessa administração democrática, solidária, amorosa para com as águas externas e cuidar das nossas internas também. quando eu te ouço, Vera, tem algumas, né, algumas partezinhas que me chamam bem a atenção, assim, que
quando você traz esse lugar, né, de da gente dar as costas para o rio, né? A gente deixa ela no fundo da casa e aí a primeira coisa que me vem é de fato mudar essa mentalidade, né? Que essa mentalidade acaba sendo algo muito ocidental e civilizatório e até colonial de se olhar para isso, né? Porque quando a gente olha para todos os povos originários, eles tinham a água, né, como um ser sagrado, como uma entidade viva, né, como um grande ser, né? Então, para mim, assim, o grande ponto é do tipo, vamos deixar de ver a água como um utilitário e vamos ver ela de novo como esse ser vivo, né? Esse ser que nos compõe, que nós somos, né? E, e quando eu tenho usado bastante essa temática, né, trazido bastante essa temática da memória da água, e eu não sabia dessa história do Hahnemann, do cavalgar, né? E vou juntar aí as minhas histórias, né? Mas, de fato, esse ponto dos contaminantes emergentes que você trouxe, né, esses resíduos de agrotóxicos, hormônios, né, medicamentos, né, entre eles antidepressivos e tudo mais, é um assunto que ainda é muito pouco falado, né? A gente praticamente não fala disso, né? Então, assim, um dos pontos também que eu tenho procurado trazer à tona é como que a gente pode fazer para, em vez de ter que limpar a água depois, que é algo bem complexo, tem aí, né, o exemplo do Tietê e de outros rios onde foram iniciados, né, trabalhos de limpeza e tudo mais, mas a gente sabe que é muito mais difícil limpar aquilo que está sujo do que deixar de limpar, né? Então, como que a gente também pode se movimentar usando produtos biodegradáveis, usando produtos mais simplificados, buscando a fitoterapia em vez da alopatia como uma primeira opção, né? Porque, beleza, a alopatia é um grande bem para a humanidade porque nos salvou de muitas coisas. Mas a gente sabe que é feito um uso super indevido, né? Você tem uma dor de cabeça, em vez de tomar um chazinho ou de olhar para a origem, você vai lá e toma um analgésico direto, né? Você tem uma ferida e vai tomar um antibiótico, sabe? Enfim. Então, assim, para mim está muito nesse lugar de mudança de mentalidade mesmo, né? Do tipo, como que eu me movo em relação a isso? E aí, nesse sentido, eu gostaria de te fazer uma pergunta também, né? Levando em conta que a gente está aí, muitos, né, em ambientes urbanos, né, nesse caos, nessa corrida, né, onde todo mundo está aí com muitas coisas para fazer e com muitos focos também, né? Porque cada um tem aí seu chamado e muitas vezes esse chamado da água não é o chamado primordial, né? Da maioria das pessoas. Como você percebe uma forma das pessoas se envolverem de fato com essa temática para que isso se torne uma a priori no cotidiano também? São muitas, eu diria que são muitas formas. O esclarecimento, pelo cognitivo, ele tem um papel importante. Hoje a gente sabe, a partir disso, muitas coisas que a gente não sabia, mas que a gente intuía, porque a intuição é uma forma de conhecimento de contato direto sem mediações, né? Se estabelece. São flashes intuitivos que a gente tem, né? Porque a intuição, ela traz sentimento e cognição juntos, assim. Você, de repente, tem um flash onde você consegue entender, compreender, uma compreensão, né, do que acontece. Aprender junto com aquele sujeito com o qual você está tendo contato. Então, se você quer saber de uma árvore, fica um pouco perto dela, acompanhe nas estações, nas suas floradas, quando as suas folhas se tornam mais amareladas, ou quando ela começa a perder folha, ou quando as formigas começam a trabalhar, tudo são sinais. E você vai vendo esses sinais, né?
Os povos indígenas, segundo Darcy Ribeiro, conheciam mais de 1.500 plantas medicinais que tinham, nutriam e curavam ao mesmo, né? E ele dizia que isso era uma sabedoria extraordinária, em que a gente tinha, assim, o modelo ocidental de aprender, considerava que eles eram ignorantes, cada um com as suas ignorâncias, né? Todos nós somos ignorantes. E se não formos ignorantes, seremos como um vaso tão cheio, não aprendemos mais nada, né? Então, só que a gente tem que ter consciência da nossa ignorância. Aí, uma coisa linda. Quando você toma consciência que você sabe, mas não sabe tudo, sabe algumas coisas, escuta uma pessoa contando história, falando com você, você vai aprendendo junto, você está dando aula e de repente estudante traz alguma coisa que você não tinha pensado, e aí você aprende junto. Então, isso é água, isso é água. A água é excelente ouvinte, né? Se a gente olhar a nossa orelha, não é? E é uma conchinha, né? Uma conchinha. E dentro dessa conchinha tem uma gotinha d'água, né? E essa gotinha d'água que nos faz, é uma gotinha líquida que nos faz escutar. A escuta depende da água, da forma da água, do próprio elemento água material, né? Enquanto a fala se enraiza aqui, a escuta. Então, a água nos diz que é preciso escutar. É preciso escutar para aprender. Então, às vezes, quando você vai fazer um trabalho, você tem que partir de uma relação onde a pessoa que aprende se escuta internamente, que eu estou falando de escuta externa, né? E essa escuta interna? Quantas vezes a gente não quer se escutar, né? Não quer se escutar porque vai dizer coisa que a gente nunca ouviu da gente mesmo. A gente se diz coisa que a gente nunca ouviu. Então, essa escuta é muito importante, a escuta para aprender de dentro e de fora. Eu digo que o conhecimento nem é todo interior, nem todo exterior. É como uma onda. Aquela onda, ela faz isso, né? Ela dobra junto o dentro e o fora. E ela vai assim, né? O tempo todo descendo, subindo e se relacionando com com o relevo, e a água se relaciona com o relevo, né? A água, você até começou, que a água precisa de uma gota só, uma andorinha só não faz verão, uma gota só também não, né? Porque quando uma gota d'água está sozinha, ela vai secar. A forma dela revestir é se juntar uma com outra, né? E quanto mais água, gotas se juntam, mais o caudal fica maior e mais ela fica resiliente a secas e ela pode se mexer, pode se mover. Porque a água é um ser muito especial, é um ser que precisa se mover. Quando a água se move, e tem uma coisa linda na água, que é a aspiração da luz. Então, o tempo todo você tem, dentro das águas, de rios, de lagos, você tem os redemoinhos, né? Os redemoinhos, o que, é que eles fazem? Eles vão lá trazem as águas da superfície, levam lá para baixo e pegam a água mais fria, a água lá de baixo e traz para a superfície. Então, o tempo todo está acontecendo esta troca. Algo, e eu fico imaginando, será uma atração pela luz, não é? Trazer os corpos à superfície mesmo, em momentos de traz para a superfície. Quando a gente tem nas árvores, né, que elas sobem, a seiva vai subindo na árvore, uma aspiração extraordinária pela luz, para que aconteça a transformação de energia física em energia química. Tem árvores que podem subir a seiva da árvore 300 metros. Não tem um motorzinho, ninguém está empurrando, é por uma aspiração, né? Por uma aspiração, por uma tensão extraordinária de se encontrar com a luz. E a luz é esclarecimento.
Daí, quando a gente vai conversando as coisas, como é que você se relaciona? Como é que você, né? Como são as suas águas? Você pergunta quando a gente chega, como estão as suas águas? Uma boa pergunta, entendeu? Para começar uma conversa. E eu acho que a subjetividade ela é fundamental. Se ela não mobilizada, aprendizagem não, essa aprendizagem, esse tipo, não acontece. E mesmo a informação, ela chega num nível muito superficial. Ela só se transforma em informação quando a subjetividade daquele que aprende capta, transforma, né? E faz o Piaget vai chamar de acomodação, né? Da informação nova que chega, que ela entra em processamento com o que você já sabe. Tem outros teóricos da comunicação que dizem que você só pode aprender de novidade uns 30% no máximo. Porque você precisa dialogar o seu conhecimento com o novo conhecimento que chega. Então, tudo isso a gente vai meditando sobre isso e vai meditando junto. Porque em círculos de aprendizagem, todo mundo fica mais inteligente. A inteligência de um esclarece o outro. Né? Vocês conhecem, alguns não, mas tem uma forma de terapia chamada terapia comunitária, em que você reúne as pessoas de uma comunidade, você vai lá, tem uns terapeutas lindos, maravilhosos, que chega lá e uma pessoa da comunidade expõe um problema e todas vão juntas. Eu já passei por isso, eu fiz aquilo. Olha, será que aquilo não daria certo? Aí se forma um círculo de solidariedade e se avança. E a água é essa senhora da circularidade. Então, ela não vai seguir a gravidade assim, né? Ela vai fazer meandro, vai fazer curva, não é? E não linha reta. Linha reta é uma linha dos projéteis, né? Construída por nós humanos. Na natureza, tudo é circular. Na natureza, todos, tudo é trabalhado em ciclos, seja as próprias estações do ano, que são os ciclos mais assim, extraordinários e visíveis, né? Em locais eles são bem marcados, em outros, como aqui no Cerrado, agora está florando por toda parte. Você já morou aqui, né, Vila? Ou não? Já? Então, agora, quem não ainda, assim, a Vera, só Joaninha... que deu, Vera, deu uma travadinha. Você pode Ah, repetir? Dá tá. só uma repetida que a gente corta essa O partezinha. Cerrado das flores, da floração, Isso, da floração. aqui nós estamos, nesse momento, com os ipês amarelos e os ipês brancos florando, e alguns ipês rosas, que vão florir um pouco mais tarde, já estão florando também. As mudanças climáticas que chegaram misturaram, mas está tudo florado. E tem o jacarandá mimoso, uma florzinha de um azul anil, que é uma belezura, uma coisa mais linda. Se você olha pela cidade, por toda parte você vai encontrando. Isso porque elas são exuberantes. Mas, se você, agora está na seca, então você não vai ver no chão muita florzinha, não. Mas basta a primeira chuva, tem aquelas florzinhas pequenininhas, brotando por toda parte, encantadoras, né? A chuva trouxe rápido. Aquilo que é sépia hoje, daqui a pouco está tudo verde, as árvores tomam banho, ficam lindas. Então, a gente tem marcada duas estações, né? Mas isso para dizer que nós trabalhamos com ciclos, e o ciclo da existência também. Hoje eu sou vó, sou uma septagenária, não é? Então, tenho duas netas e um neto, e eu acho que eles são, segundo o Antônio Bico, a avó para os povos tradicionais que vivem próprios da natureza, para os nossos povos indígenas, os avós, a avó e a avó, são o começo. A mãe e o pai são o meio. E os netos e as netas são começo novamente. Então, não existe fim, existe circularidade. Esse é o movimento da natureza, esse é o nosso movimento, esse é o movimento das águas. E quando a gente começa a se encantar com tudo isso, a gente diz, ah, não vou mais tomar banho da mesma maneira.
É diferente o banho. Aí você vai beber um gole d'água. Nossa, como é bom beber água quando a gente está com sede. A Juliana vai beber também, bebe também. E aí, é maravilhoso. Então, eu acho que a poesia e a água precisam andar juntas. A gente precisa se encantar novamente com essa extraordinária criatividade da natureza, da qual a criatividade humana é um prolongamento. Nós nos julgamos às vezes, né? Julgamos que a água não é um ente, não é? Na escola, a minha neta aprendeu outro dia e chegou discutindo comigo. A água não é um ser vivo, tá? A escola ensina isso. Que a água não é um ser vivo. Um ser que tem memória, um ser que faz conectar as conexões celulares e dos tecidos e com esse papel no organismo humano, nos organismos da natureza. Então, não, eu digo então, o que será que faz um ser vivo, né? Então, o ser vivo, os animais, as plantas, e nós, humanos, né? Muitas vezes achando que ser humano é algo que, como é que fala, como se houvesse uma ruptura na natureza e surgíssemos nós. E aí, seres de cultura, né? Belíssimo, extraordinário. Eu agradeço todo dia a ter esse corpo humano. É um presente da vida. Que é a própria natureza se virando sobre si própria, refletindo e tendo consciência de si. Aí é uma responsabilidade grande, porque se eu tenho essa consciência de que eu sou natureza e que em mim uma natureza reflexiva aparece, eu me sinto responsável por melhorar os processos com que a natureza, né, trabalha, fazer com que eles seja os jardins, os plantios, não é? A própria agricultura biológica, né? Orgânica, a própria biodinâmica. Olha que coisa extraordinária, né? Então, isso para mim, isso é a missão do humano. É tornar esse paraíso que é o planeta Terra, já foi, hoje a gente está vivendo momentos difíceis, né? Nele, infelizmente. Eu falei com tanto amor pelos meus netos e pelas crianças que estão nascendo, mas a gente está entregando um planeta bem diferente, bem menos aprazido, mas vale a pena a gente buscar se encantar de novo. E quando a gente se encanta novamente, a gente passa, tudo que a gente faz tem outro sentido. A gente dá outro sentido à vida, dá outro sentido aos alimentos, a visão das estações, a visão das plantinhas pequenas que nascem, que parecem sem utilidade, mas elas são de uma beleza. Você colhe às vezes uma, tira uma foto e olha quanta beleza tem ali. Então aí é como se a gente se despisse da arrogância humana, porque nós humanos nos tornamos arrogantes ao imaginar que a gente é capaz de fabricar tanta coisa e que não foi fabricada na natureza. Até a inteligência artificial, hoje a gente olha para ela como se ela não seja uma criação humana. É engraçado, né? IA, ok. Aí eu brinco. Vamos chamá-la de IA porque fica mais perto e a gente vê que ela pode ser muito útil, muito boa, mas nós criamos. E nós não podemos colocá-la numa posição, não é, que seja capaz de sufocar o vício da vida, a beleza da arte de encontro. Nada substitui. Nada disso substitui. E quando a gente está presente um ao lado do outro, eu acho que tem uma conversa entre águas. Tem algo que acontece entre almas, né? Entre seres que é diferente. A gente pode fazer à distância isso. Que maravilhoso o seu trabalho. Eu aprecio muito. Cada vez que eu tenho um tempinho para escutar alguém que passou por aqui, eu aprendo muito. Isso é uma ideia relativamente simples, né? Tá você aí, convida as pessoas gravando e outras pessoas que podem ouvir agora, podem acessar depois, em torno desse tema extraordinário. Porque é um tema ligado a toda a diversidade da vida.
Então, em vez de ser um monotema, ele era um pluritema. É Né? verdade. A gente aí se conecta tudo, eu estava falando da luz. Olha que aventura extraordinária, uma seiva. Subir lá de baixo, vai, e sobe. E as raízes procurando água embaixo, aqui no cerrado, elas vão lá embaixo. E é porque elas vão lá embaixo que elas são capazes de serem caixa d'água do Brasil, porque elas vão buscar água subterrânea, elas têm essa capacidade, essa inteligência instintiva, né, de fazer esse trabalho. E nós respeitamos muito pouco. Né? E até hoje a gente não conseguiu ter o Cerrado como um bioma protegido nacionalmente. Vamos nos juntar. Quando a gente está fazendo isso, a gente está protegendo o berço das águas do Brasil, né? E, e também da América do Sul, né? Quanto das nossas águas chegam ali na Bacia do Prata, chegam no Rio Paraguai, né? E a gente vai se conectando assim. Então, a água é senhora dos arte da confluência. Confluir, encontrar, uma com a outra. A gente também, né? É muito lindo isso. Né? Esse podcast, a gente se encontrando uma com a outra, se fortalecendo. Gotinhas se encontrando. Uau! É muito bonito, é muito bonito. Vera, eu poderia te ouvir por horas, né? Assim, o coração fica muito quentinho te ouvindo, assim, porque rola muita identificação. E certeza que em outro momento eu quero que você chegue aí para essa roda de conversa novamente, né? Porque tem muita coisa aí para compartilhar. Mas hoje nosso tempo já está se indo. Então, assim, queria agradecer imensamente, assim, essa pérola dessas palavras, assim, que são muito simples, né? Então, Mas é essa simplicidade que realmente nos leva a esse encantamento, né? A gente olhar para a beleza dessa existência e se perceber realmente como parte dela e como uma parte que pode fazer a sua parte também. Então, eu queria te agradecer assim imensamente, né, por ter estado comigo hoje, né, e que essas palavras aí possam reverberar, né, para muitas outras pessoas. E é isso, né? Quero, se você quiser deixar umas palavrinhas finais, são olha, bem-vindas. eu tenho uma sugestão. Eu fiquei vendo, alguns eu consegui escutar, e eu fico imaginando cada pessoa que chega aqui, ela traz uma mensagem extraordinária sobre a sua conexão com a água, né? Sua conexão existencial com a água. E então, eu fico pensando, o programa tem um pouco mais de um ano, né? Isso. Então, de repente, com a celebração, sei lá, dos 2 anos, se eu pudesse fazer um podcast de tanta, sabe, um grande círculo. E com cada Uau! pessoa trazendo, gravando uma coisa pequena, mas, ó, tenta aí, pode escrever, escreve aí o que você, né? A seu encontro existencial com a água, como você pode defini-lo, como você pode contar para os outros. Aí a gente se prepara para fazer uma coisa bem concentradinha, você diz os minutos, e de repente as pessoas vão ter essa memória, sei lá, de 2 anos de podcast sobre água, esse grande círculo, né? De águas que se retroalimentam, se encontram, se confluem. E fica a sugestão. Eu acho que vai ser muito bonito. Muito bonito. Amei a ideia, amei a ideia. A gente pode criar um grande encontro, mesmo que virtual ou não, né? E essas memórias, né, dessas águas podem virar um documentário, um filme ou algo assim, né? Enfim, Isso, a pessoa grava de repente numa cachoeira, de repente no mar, de repente na sim. lagoa, né? No riozinho, olhando para ele. Em suma, é tanta forma de falar desse amor pelas águas, porque esse amor é transformador. O amor é revolucionário. O amor nos reúne, nos conecta, né? Sim, a vida é arte do encontro, diz o poeta Vinícius de Moraes, né? E a gente precisa desses encontros para se humanizar. A gente se humaniza uns com os outros. Daí a filosofia do bem viver, que traz tão bem isso, é melhor até andar mais devagar, mas andar junto,
do que andar correndo na frente e deixar outros para trás. Então, assim como a água precisa estar perto uma das outras, nós também precisamos. Círculo de amizade, círculo de gerações se encontrando, círculo de pessoas plantando, como o Paulo aqui está fazendo um trabalho bonito, tempo de plantar, e você fazendo esse trabalho. Em toda parte a gente encontra pessoas fazendo esse trabalho. O Sebastião Salgado fez isso lá, não é? O Ernest também, né, plantando árvores para... A árvore é filha da água, né? Precisa da água, mas ela é mãe também, ela materna a água. Sem ela, a água evapora, a água se vai, o ciclo da água não se completa. Então, é muito bonito tudo isso. Vamos pensar e refletir outras coisas bonitas sobre a água. E se movimentar pela beleza e pela poesia da água. Que lindo. Gratidão, querida, muita gratidão mesmo. E vamos seguindo Tá junto. nesse navegar tão lindo por essas águas. Grata Grande pela abraço.